Olá, boa noite. Eu espero que você esteja bem, muito bem. E hoje eu já deixei aqui, ó, preparado para vocês, que nós vamos aprender esse chinelo aqui. Eu deixei aqui já ó, com a correia pronta e essa linda flor que a gente vai fazer juntas e prender aqui no cabedal, tá bom? Então, a gente vai precisar, eu estou utilizando fio náutico, ele tem um brilhinho, ó, espessura 5. Aí, nós vamos precisar também de um isqueiro, uma tesoura, eu vou usar a agulha número 5, tá? E depois, para auxiliar a gente na confecção, vocês podem deixar aí perto uma outra agulha, que pode ser uma espessura parecida com a 5, e uma mais fininha, porque a gente não vai tirar aqui essa correia, tá? Então, com o auxílio da fininha, a gente vai colocar o fio lá pra baixo, tá? Não precisa tirar, ó, esse aqui eu já finalizei, ó. E eu coloquei aqui já, tá vendo? Aqui é o pedacinho que ficou. Aqui não precisa, aqui também tem uma pontinha, mas depois eu já vou explicar, porque a gente vai pôr a flor em cima, não tem problema, porque ela não vai aparecer, tá? Como o fio náutico, ele é muito grosso, na hora da costura, eu prefiro utilizar a linha comum, tá? Então, já deixei aqui para mostrar para vocês, linha e agulha. Olha, como eu falei para vocês, aqui a gente não vai tirar, tá? Ó, dá uma puxadinha. E a gente vem com a agulha mais fina que eu falei e coloca aqui, ó, nesse buraquinho, tá vendo? E pega o fio e leva lá pra baixo, tá? Ó, esse fio é bem grossinho. Dá uma voltinha aqui, ó. Puxa, dá uma volta e pode dar uma laçadinha aqui nele, tá? Ó, passa aqui por dentro, ó. Como se fosse dar um nozinho. Isso aqui é mais só uma segurança, porque não tem perigo, viu? Depois de preso, isso daqui não sai de jeito nenhum. Ó, dá uma laçadinha aqui, fica como um nozinho lá dentro. Puxa por aqui, ó, pra entrar lá dentro o nó. Ó, puxa bem. Já corta esse excesso. E daí, você pode apertar ele aqui, ó, tá vendo? Por isso que fica aparecendo aqui um sinalzinho. Então, aqui, ó, só pra gente lembrar, eu tô começando aqui, ó, desse lado de fora aqui da correia, tá? O outro, vocês vão começar por aqui, pra ficar certinho esse desenho aqui, tá? Porque aqui, tá vendo? Tem parecendo uma correntinha. Do lado de dentro, ele fica diferente, ó. Então, se você fizer ao contrário, aí não dá certo. Então, um você começa pelo lado de fora e o outro você começa pelo lado de dentro. Não pode esquecer disso, tá bom? E outra coisa também é que eu optei por fazer com esse fio aqui, o fio náutico. Mas esse modelo pode ser feito com qualquer outro fio, tá? E você pode usar o chinelo também, aqui eu não cobri direito, ó, porque eu ia pôr a flor. Mas se você for usar ele assim também, ó, ele fica muito bonito. Tá vendo? Daí é só completar aqui, colocar mais pontinho pra ele ficar bem fechadinho. Ou até colocar um outro objeto que você tem aí na sua casa, um broche bonito, um botão, tá? Então, aqui, ó, pra gente começar, a gente precisa fazer uma primeira argolinha, tá? Então, pra fazer a primeira argolinha, a gente põe aqui embaixo, ó, passa por baixo e vem aqui, ó. Então, o movimento vai ser repetitivo sempre assim, tá? Aí, a gente vem aqui, ó,
e coloca na agulha e puxa aqui dentro, ó. Faz uma laçadinha e puxa. Toda vez que a gente colocar, a gente dá uma ajustadinha pra esse daqui ficar do tamanho certinho da correia, não ficar largo, tá? De novo, a gente vem com o dedo aqui por baixo, ó. Por baixo da correia. Pega a laçada e vem aqui. Esse modelo, ele é tabuado aqui, ele não é roliço. Então, a gente tem que puxar já arrumando ele pra ele ficar do ladinho certo, tá? Aí, vem aqui de novo, passa e puxa, tira tudo aqui, tá? Ajusta e vai sempre puxando aqui pra baixo, tá? Faz esse movimento. Puxa aqui pra poder ficar bem justinho aqui. Ó, vai lá, põe a laçadinha na agulha, puxa lá pra trás, vem aqui, tira tudo. Mais um, ó, tá justinho, tá vendo aqui, ó? Ó o nozinho que eu falei aqui atrás, ó, que fica igual esse, ó, do lado de fora. Lado de fora com um nozinho. Lado de dentro, liso, mais liso, daí ele tem uma correntinha só. O lado de fora ele forma duas correntinhas. Ó, lado de dentro, uma correntinha, tá? Então, aqui, de novo, laça, vai lá na agulha de novo, puxa a laçadinha e tira aqui os dois. A hora que tá com uma argolinha só na agulha, vem aqui por dentro de novo, puxa, põe a laçadinha, vai lá de novo, põe na agulha outra laçadinha e puxa e tira os dois, tá? Então, eu vou caminhar assim com vocês até chegar aqui e volto, tá? Pra vocês verem. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Tá um pouquinho abertinho, ó. Lembra que eu falei pra vocês ir puxando, ó. Pra ele ficar bem certinho, ó. Não pode ter nem aparecer aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó. Tem que vir puxando, puxando, ó. Não pode esquecer, tá? Não pode deixar pra depois de tudo feito. Você já tem que ir puxando, ó. Tá vendo? Quanto mais apertadinho ficar, melhor. E daí, eu voltei aqui pra fazer junto com vocês, porque aqui dá um pouquinho mais de trabalho na curva, mas logo passa e a gente já vai pro outro lado, tá? Então, vem aqui, é o mesmo processo, pega aqui, vem pra cima e faz de novo. Por isso que eu falei pra vocês que é mais fácil no colo, porque segurando, você apoia o chinelo perto de você e fica mais fácil. Porque daí a gente vira ele assim, ó, já dá pra puxar aqui melhor, mas a gente vai adaptando, né? Ó, e puxa. Por isso que eu falei pra vocês que eu não cobri direito aqui a parte da frente, porque depois ela vai ficar escondida mesmo, não tem problema. Então, quando eu estiver chegando aqui perto, você já pode passar pro outro lado, não precisa cobrir aqui tudo certinho, porque aqui vai ficar a flor depois, então esconde, não vê aqui. Só que primeiro você puxa bem aqui, que daí ele não vai voltar, tá? Ó, aqui onde tá já tá bom, não precisa cobrir mais. Aí, a gente já passa pro lado de cá, ó. Vem pra cá, passa por baixo, o mais perto daqui possível. Vem aqui, vai lá. Opa, tá longe do vídeo, vou fazer de novo pra vocês verem. A gente vai mexendo e esquece do vídeo aqui. Ó, pertinho daqui, vai lá, pesca aquela laçada lá, põe aqui na agulha o mesmo movimento. Só que aqui agora a gente já tá virando pro outro lado da correia, tá? Ó, mesma coisa.
E aí, vai ficar aqui em cima, vai ficar desse lado aqui, tá? Ó. Pesca aqui, põe na agulha, vai do outro lado, vem aqui. Vai lá embaixo, puxa, passa a laçada aqui. De novo, vem aqui e puxa. Lembra de sempre puxar pra cá, ó. Quanto mais pra cá vier agora, melhor, ó. Tá vendo? Esse fio é bem grosso, a gente tem que ir puxando conforme vai confeccionando. Aqui também, ajusta aqui na agulha, ó, pra ele ficar o tamanho da correia, tá? Fica certinho. Então, vocês caminham aí, eu volto com vocês aqui, ó, a hora que tiver no finalzinho. E falei da outra agulha, lembra? Grossa. Porque chega aqui, é difícil pra pôr o dedo. Eu ainda que tenho os dedos grossos. Então, daí a gente faz assim, ó. Pega com a ajuda de uma agulha pra puxar lá de baixo. Eu acho mais fácil. Se você conseguir fazer com a mão, aí não tem problema. Aí faz do jeito que for melhor pra você, tá? Ó, eu puxo assim. Tem que tomar cuidado aqui pra ela não enrolar. Não ficar torcida. Ó, e daí a gente vai ter que preencher o máximo que conseguir aqui. Lembra de ir puxando aqui, vai ficar bem justinho. Ó. Pra mim, a parte que dá mais trabalho é essa. Finalzinho da correia. Peraí que tá caindo a minha outra agulha aqui, tá querendo fugir da mesa. Ó, aqui já entortou. Eu gosto de deixar bem retinho, pra depois não ficar tendo trabalho de arrumar ele depois de pronto aqui, ó. Mesmo que fica no final, eu gosto de um trabalho bonito. Não gosto de ficar fazendo, já vai ficar escondido, faz de qualquer jeito, não. Até onde conseguir fazer certinho, a gente vai fazendo certinho. Pega ele aqui e distorce aqui mesmo. Se ele tiver enrolado, já arruma aqui antes de prender. Ó. Ele veio pra cima, mas é só arrumar pra cá. Aí, puxa. Acho que dá mais uma voltinha. Torcido não, arruma de novo. Ó, essa daqui veio reta, de baixo veio torcida. Aí. Pronto. Aí, agora, a gente pode cortar uns 10, 15 centímetros, tá? Não precisa ser muito, não. Aí, já puxa aqui. Puxa bem pra não soltar. Pode vir aqui, dar mais uma laçadinha, ó. Passa aqui por dentro. Puxa de novo, ó. Porque esse aqui não pode soltar, que esse não vai dar pra gente amarrar igual amarrou o outro no começo, tá? Aí, aqui, ó, você aperta bem aqui, porque você vai ter que enfiar a agulha aqui sem colocar ele pra baixo agora, tá? Porque ele já tá aqui cheio de linha, ele não vai cheio do fio, tá? Então, você vai com a agulha aqui mais fina, ó, já saiu. Pega a pontinha.
e vai puxar ela pra baixo, tá? Enrosca bem, não tem problema se desfiar, porque depois vai ficar escondido lá, tá? Ó, puxa bem. Aí, aqui, ó, você consegue dar uma apertadinha e passa aqui, ó. Com a ajuda da própria agulha, você puxa, enfia aqui embaixo, ó. Tá vendo? Dá uma voltinha aqui, ó. Dá mais uma alargada, ó, porque daí não tem perigo de soltar. Prontinho, daí é só cortar o excesso. Se você quiser com a ponta da agulha ou a minha tesoura é de pontinha, né? Então, dá pra pôr lá pra dentro, ó. Esse daqui também do outro lado tinha ficado, mas não tem problema. Não vai soltar mais, tá? Prontinha essa parte, encapadinho igual o outro. Já temos o parzinho, agora só falta a flor. Eu fiz uma, agora eu vou fazer a outra junto com vocês. Vamos agora começar a parte da flor, tá? Então, a gente vai fazer aqui a laçadinha inicial. Deixa eu tirar essa tesoura daqui, que ela vai ficar enroscando no fio. Ó, faz a laçadinha inicial e a gente vai começar com 4 correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4. Aí, a gente vem aqui na primeira. Opa, já tava fazendo errado. Pega a laçada aqui primeiro, porque a gente vai fazer um ponto alto. Aqui na primeira correntinha. Da altura desse aqui, ó. E vem e faz um alto. Tá? 4 correntinhas de novo. 1, 2, 3, 4. Aí, aqui, ó, onde a gente colocou, faz como se fosse um Vzinho, tá vendo aqui? Então, é aqui que a gente vai colocar, tá? Coloca a agulha aqui, ó, nessas 2 alcinhas. Puxa, dá essa altura aqui, ó, tem que ficar com essas correntinhas aqui. Aí, a gente vem e faz o alto. E aqui a repetição, de novo, vou fazer com vocês, ó. 1, 2, 3, 4. Faz a alcinha, coloca aqui nos 2, puxa, estica, tira 2, tira mais 2, que é o ponto alto. Ó, eu já fiz 3 argolinhas, ó, tá vendo que fica um buraquinho? Então, a gente vai ter que ter 10 desse, pra esse fio que eu tô usando aqui, tá? Então, eu vou dar dica pra vocês também, quem quiser fazer com fio mais fino, tá bom? Então, vocês continuam aqui até chegar no 10º, e eu já volto aqui com vocês. Ó, fiz aqui os 10 elos, a gente vai pegar aqui, onde a gente fez os pontos altos. Vamos colocar aqui dentro e fazer um ponto baixo, uma correntinha, e aqui dentro da argolinha, mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Só que nesse primeiro, conta esse aqui como 1, né? Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, tá? Porque esse daqui vai ser o miolinho da flor. Depois, em todos esses vãos aqui, a gente vai colocar 6, tá? Aqui nesse intervalo, ó, aqui, ó, onde a gente já fez o comecinho do ponto alto, é um ponto baixo, tá?
Então, aqui a gente insere a agulha, faz um baixo, 2 correntinhas para subir o primeiro ponto alto, que já vai contar como se ele tivesse aqui dentro, tá? Então, já foi um ponto alto. 2, 3, 4, 5 e 6. Lembrando que faz um baixo, sobe 2 correntinhas. E aí, depois dessas correntinhas, faz 2, 4, 5, tá? Porque daí esse daqui conta como se fosse um. Aí, de novo, um baixo aqui. 2 correntinhas e 5 lá dentro, tá? Vai ser repetição até o final. 1, 2, na verdade, 2, né? Porque são pontos altos, 2 pontos altos. 3 pontos altos. 4 pontos altos. E 5. Opa, escapou. 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Mais aqui que tinha começado. Põe aqui, puxa. E faz 2 correntes, tá? Você viu que ele já começa a curvar, porque a linha é grossa, né? O fio é grosso, tá? Então, depois a flor vai ficando assim, ó. Na hora que a gente for fechar ela, tá? Então, daí, eu vou parar por aqui para vocês fazerem esse daqui. Eu vou adiantar, né, o vídeo. Mas antes disso, eu quero dar outra dica, caso você opte por fazer com um fio mais fino, tá? No caso aqui, eu coloquei o amigurumi e agulha 3. Eu já iniciei aqui a argolinha, ó, é a mesma maneira, só para vocês verem que fica igualzinho. Só que a única diferença é assim, ó, para fazer essa rosa aqui, como o barbante ele é grossão, aqui eu fiz só 10 pétalas, né? Com a agulha fina, aí cada um vai adaptando conforme seu gosto. Se você fizer com uma agulha muito fina e só 10 pétalas, a flor vai ficar pequenininha. Ela vai ficar assim, ó, aqui no meio só, entendeu? Ela vai ficar bem murchinha. Então, para fio fino, tem que ser no mínimo 20, 24, 26 argolinhas dessa, tá? Então, você vai crescendo até formar as 26. E outra coisa também, olha aqui a diferença dessa altura aqui e essa altura que eu quero, por isso que eu não queria terminar aqui para vocês verem, ó. E essa altura aqui, tá vendo, ó? Aqui já é uma base para a pétala, que é o que a gente fez agora, tá? Tem aqui um pedacinho e depois a gente já cresce aqui como se fosse a pétala. Aqui não tem como fazer já direto, virar aqui e já fazer os pontos altos, tá? Por isso que eu pausei aqui para mostrar para vocês, ó. Então, aqui, o que que a gente vai fazer? Vai entrar aqui e fazer um ponto baixo, 2 correntinhas e um alto aqui dentro. Então, aqui é como se fosse 2 pontos altos. 2 correntinhas e aqui mais 2 pontos altos. Aqui a gente tem que fazer uma base para depois fazer a pétala. Ó, é um Vzinho, tá vendo? 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos.
Aí, continua aqui a mesma coisa aqui. Um baixo. Opa, peraí que enroscou. Acho que eu coloquei no lugar errado. Um baixo, sobe 2 correntinhas, um alto, 2 correntinhas e 2 altos, para fazer o Vzinho, tá? Peraí, deixa eu soltar aqui mais o fio aqui. Ó, 2 correntinhas e agora os 2 altos. 1, 2. Por que a gente tem que fazer isso? Porque se você fizer direto a pétala, ela vai ficar muito estreitinha, vai ficar esse tamanho que tá aqui, entendeu? Então, essa aqui é a base para depois fazer os pontos altos, que também vão ser mais, tá? Então, aí aqui, ó, vai ser um ponto baixo no final, certo? Aí, a gente vira o trabalho, tá? Aqui eu só tô fazendo uma amostra, mas aí no de vocês, lembra que é de pelo menos 20 argolinha, tá? No mínimo 20. Pode fazer 26, 28, depende do tamanho da flor que você quiser. Aí, aqui a gente já vai fazer a pétala, tá? Então, a gente começa com 2 correntinhas. E aí, a gente vai fazer aqui dentro, ó, no miolinho, os pontos altos, tá? Ó, 1, 2, 3, 4. Peraí que eu vou soltar mais aqui. 5, 6. E finalizando aqui, ó, para mostrar para vocês, eu fiz os 5 pontos altos. E aqui, para terminar, a gente tem que fazer o pontinho aqui, tá? O ponto baixo. Pra ela fazer a curvinha, tá bom? Aí, aqui, ó, a gente já pode puxar, não precisa cortar muito grande, porque a gente já vai dar o acabamento aqui, tá? Pra quem não trabalha com o náutico, eu faço sempre com ele queimando, eu prefiro, que eu acho mais seguro, tá? Como aqui eu não vou costurar com o náutico, porque ele é muito grosso, eu já vou cortar aqui, ó, essas 2 pontas do mesmo tamanho. Eu faço assim, eu gosto de fazer assim, e já queimar aqui, tá? Pra quem não tem prática, toma bastante cuidado pra não queimar os dedinhos, tá? Ó, eu corto um pedacinho bem pequeno, ó. Se você não tem prática, você pode dar uma costuradinha aqui, porque senão ele desfia, tá? Eu queimo aqui, ó, sempre com a chama azul, pra não ficar preto. Ó, dá uma derretidinha, eu uno os 2 aqui, ó, e eu ponho o dedo rapidinho. Eu não me queimo, porque eu já tô acostumada, tá? E esse daqui vai ficar escondidinho depois lá no miolinho da flor, tá? Pra quem não é acostumado com o náutico aqui, ó, se não queimar, ele desfia, tá? Depois estraga tudo o seu trabalho. Então, vamos lá pra costura da flor. Ó, eu vou fazer aqui com a agulha comum, tá? Agulha comum de costura, linha de costura. Eu já coloquei aqui, já fiz o nozinho, tá? Porque eu prefiro costurar com esse, porque o náutico é muito grosso. Se vocês estiverem trabalhando com fio fino, aí pode costurar com o mesmo fio, com agulha de trapeceiro, uma agulha mais grossa que você tiver. Ou, né, tanto faz se tiver uma linha da cor, né, do seu trabalho, pelo menos parecido, tá bom? Então, a gente vai começar a fazer aqui, ó, o miolinho da flor, por este lado aqui, que foi o que a gente finalizou, tá? A gente vai torcendo ele assim, ó, tá vendo? Aqui, ó, ficou as correntinhas.
é esse que vai ficar lá pra baixo, tá? Daí, a gente vai fazendo assim, ó, ajeita. Esse primeiro aqui, eu gosto de pôr ele pra baixo, pra já fazer aquela voltinha, como se fosse as flores comuns mesmo, que o miolinho, ele fica menor, né? Depois, esse daqui vai ficando maior. Ó, eu vou ajeitando assim na mão, tá vendo, ó? Ela já forma a flor. Agora, eu vou virar aqui pra vocês verem, ó. Eu consigo visualizar certinho aquelas carreiras de correntinha, tá vendo? Pra quem tem dificuldade, pode começar aqui, ó. Começa pelo avesso, põe esse daqui, ó, e já prende aqui, ó. Prende o miolo aqui, em vez de ser lá assim, ó, pra cima, põe ele pra baixo, ó. Então, aqui, ele vai ficar em cima desse aqui, ó. Eu gosto de fazer assim, ó, eu ponho aqui a agulha e venho aqui, mesmo que ela tenha um nozinho, eu venho aqui no meio dela, ó. No meio dela, pra poder dar mais segurança pra mim aqui no nó. Não gosto que o nó fica soltando. Então, a gente dá uns 2 pontinhos aqui, só pra poder prender esse primeiro, ó. Aí, agora, esses aqui vão vir aqui tudo por cima, ó. Tá vendo? Aqui é por baixo desse começo aqui, tá? Então, deixa eu soltar a linha aqui, ó, pra vocês verem, ó. Aí, a gente vai circulando aqui, ó. Você põe como se fosse um caracolzinho nessas correntinhas aqui, ó. Então, a gente vai fazendo assim, ó. Aí, eu prendo aqui, um pontinho. Eu vou daqui pra lá como se fosse um Vzinho. Eu vou pôr uma fotinha pra você, que é iniciante, ter mais segurança na hora de costurar, tá? Aí, vira um pouquinho mais pra cá, põe aqui. Aqui, como é o centro, você põe praticamente onde você colocou. E abre mais lá pra fora, ó. Entenderam? Sempre indo nas correntes. Não pode vir aqui, ó, nesses pontos. É na correntinha. Correntinha, miolo da flor, ó. Miolo da flor e a próxima pétala. Mais abertinho. Ó, mais abertinho, miolo. Miolo, sai na pétala aqui, ó. A pétala que você começou a trabalhar. Cada pétala é uns 2, 3 pontos, depende aí do tamanho do seu trabalho. Vamos lá pro miolo de novo. Agora, pode pôr aqui mais pertinho, ó, tá vendo? Já forma aqui outro, ó. Então, a gente vai aqui, ó, nessa correntinha aqui, tá vendo? Ó, é na correntinha. Não pode ser lá na pétala. Pra ela poder ficar abertinha. Dá um espacinho aqui, miolo. Aí, aqui a gente prende no miolo de novo. Já estamos indo pra próxima pétala, ó. Um espacinho aqui na pétala. E procura a correntinha aqui de novo. Miolo, pétala. Um espacinho, miolo. Miolo, pétala de novo. Estamos quase acabando. Ó, não pode deixar muito solta. Tem que vir aqui, ó, dar mais um espacinho. Põe lá no miolo de novo, ó. Você tá vendo que eu tô falando miolo, mas a gente fez esse movimento aqui, ó. Eu não tô colocando aqui a agulha. Aqui no centrinho, porque o centrinho já foi, ele já deu a volta. Então, o miolo pra mim agora é aqui, ó. A correntinha que tá aqui
dessa de fora e aqui de dentro, tá? Então, aí aqui, ó, na hora que terminar, tá vendo aqui onde termina os pontos altos? O último ponto seu tem que pegar aqui bem no cantinho e lá no centro, tá? Então, aqui eu vou dar um antes ainda desse e vou lá pro centro. Que é a pétala que tava aqui antes. Vou voltar aqui um pouquinho de novo e pegar aqui, ó, na última correntinha aqui, antes do ponto alto, tá? E volta lá pro meio de novo, tá? Antes de dar o nozinho, a gente vira ela, dá uma arrumadinha, ó, porque ela fica mesmo, ó, tá vendo? Ela fica meio aberta. É normal, tá? Ó, essa daqui, ela tá fechadinha, mas quando você mexe, ó, é normal ela tá aberta, tá? Depois ninguém vai ficar mexendo assim, abrindo. O que que eu faço aqui, ó? Só na última pétala, eu dou uns pontinhos aqui, ó. Daqui até lá em cima, ó. Pode ser até aqui, essa, ó. Por isso que é bom você usar a agulha, a linha, né? Que condiz aí com a sua peça, ó. Você dá uns 2 pontinhos para poder não ficar abrindo aqui esse final da pétala. Tá vendo? Esse cantinho. Porque os outros, a gente vai ajeitando aqui, tá? Aqui depois você pode puxar assim, ó, pra pétala ficar mais arredondada aqui a partezinha dela de cima, tá? Depois a gente vai ajeitando aqui com a mão, até ela ficar bem bonitinha do jeito que você gosta, tá? E tá pronta a nossa flor. Brilhosa. Agora, a gente vai aplicar ela no chinelo. Eu vou só pausar para mim cortar outra linha aqui. Então, vamos finalizar agora, ó. Eu já coloquei a linha, dei o nozinho aqui. Agora, a gente vai posicionar, tá? Aqui. Você vai ver aqui qual lado você acha mais bonitinho. Eu prefiro colocar esse acabamento aqui, a última pétala para baixo, a parte da frente. Mas aí você vê como você gosta mais, tá? Eu acho que essa parte aqui aparece mais, tá? Então, a gente vai segurar aqui, ó, o centro da flor nesse rumo aqui, tá? E daí, a gente vai costurar aqui, ó, nessa lateral, tá? Então, eu vou colocar aqui, fazer aquela argolinha laçadinha aqui, que põe dentro. Eu gosto de fazer assim, ó. Pronto. Daí, a gente vai fazer assim, ó, vai colocar aqui, ó, passar por dentro da pétala, e aí volta lá no chinelo, ó. Volta aqui, dá um pontinho, passa aqui nela, ó. Tá vendo? Volta lá na pétala, passa lá no chinelo de novo. Aí, aqui não tem problema o lugar que você vai pôr, tá? Ó. Aqui, se você gosta de uma florzinha mais comportada, fechadinha, você pode passar aqui, ó. Nas duas pétalas, ó, que daí não tem perigo dela ficar muito aberta, tá? Ó, aí desse lado aqui já tá bom. Continua segurando aqui pra não perder ela, ó. Tá vendo? Continua aqui, ó. Aí, aqui, a gente vai dar uns pontinhos aqui atrás dela, ó, só pra gente caminhar até o outro pedaço, ó. Ó, só vai andando aqui pra ela chegar do outro lado. Chegou, a gente vai fazer do mesmo jeito. Pontinho no chinelo, pontinho na pétala. Pontinho no chinelo, não tem lugar certo. Pontinho na pétala, como eu prendi o outro lado, eu vou prender aqui também, ó.
as duas pétalas juntas. E lá no chinelo de novo. Aqui é bem grosso, viu, ó. O náutico, pra quem nunca trabalhou com náutico, ele é grosso pra trabalhar. Ó. Já coloquei aqui nas duas já. Ele já tá bem preso, mas eu vou reforçar mais ainda, ó. Vou vir por aqui, ó. E continuar dando mais pontos, ó. Pra essa flor não soltar de jeito nenhum. Por isso que eu falei, ó, que não tem problema ficar aquele buraquinho aqui na ponta. Pronto, desse lado tá bom. Vou passar a agulha pro lado de lá e falta aqui, ó, a parte da frente, ó, tá vendo? Ó, aqui ainda tá solto ainda, ó. Então, a gente vai aqui. Vou virar aqui pra mim fazer, porque senão eu não consigo ver, né? Vou ver se consigo melhorar pra vocês, ó. Aqui na ponta. Na flor. Vou prender aqui também, pra pegar lá em cima, ó. Passar nas duas. Desceu. Toma cuidado agora pra não arrebentar. Aqui também. Aqui já tá curto pra mim, eu vou ter que cortar e pegar uma outra linha pra fazer, tá? Ó, mas deu pra vocês entenderem? E eu não vou finalizar aqui, porque é difícil pra mim fazer aonde eu tô gravando aqui. O espaço aqui é muito estreito pra mim fazer pra vocês, ó. Mas aí, aqui, ó, eu vou dar só mais uns pontinhos aqui, tá? Pra ela ficar mais firminha. E aí, a gente já finalizou. Deu pra entender, né? Olha que lindo que fica. Depois vocês ajeitam aqui, se gosta mais pra cima, mais abertinha. Dá pra deixar do jeito que você quiser aqui, olha. Brilhoso. Só colocar os pezinhos aqui e passear, tá? Pra quem não se inscreveu, eu solicito que vocês se inscrevam no canal, dê o joinha e compartilha com aquela amiga que gosta de crochê, tá bom? Espero vocês na próxima aula. Até breve e fiquem com Deus.